começar então o capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 1 rendeu bastante, né? Foi bastante falado, explicado. Então a gente vai começar o capítulo 2 com a igreja em Éfeso. Carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos ler então juntos? 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos, a gente vê que nós estamos entrando no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, onde as 7 igrejas são reveladas. São sinais proféticos da própria história da igreja, né, de como a igreja evoluiu, o progresso da igreja. A igreja em Éfeso, ela aconteceu no final do primeiro século. Né? E Éfeso, em grego, quer dizer desejável. Desejável. É uma igreja desejável. Para viver uma vida da igreja normal, é primordial nosso amor ao Senhor. Se não houver amor ao Senhor Jesus, não tem como ter uma vida da igreja normal. Para falar de Éfeso, Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Tinha em torno de 200 mil habitantes, que era muito para a época. E lá estava o principal porto da Ásia Menor. Era uma porta de entrada obrigatória para a Ásia. Se passava por Éfeso para entrar na Ásia. Havia lá um templo de Diana. Isso é confirmado em Atos 19:35, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era enorme, né? Muito rico. E tinha muitas sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas, né? Então Éfeso era uma cidade imoral, era uma cidade mística, idólatra, cheia de superstição, e era um dos centros de cultuação ao imperador de Roma. Um centro de culto ao imperador de Roma. Como hoje, o diabo usou 2 táticas principais: perseguição e sedução, oposição e ecumenismo. Né? Isso ainda se utiliza nos nossos dias. Paulo esteve em Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta de 52 depois de Cristo. E na terceira viagem permaneceu em Éfeso por cerca de 3 anos. Houve, com isso, um certo avivamento na cidade e o evangelho se espalhou pela Ásia Menor. Tá? Isso é também evidenciado em Atos 19, de 1 a 20. Na primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios, a primeira carta aos Efésios. Aí Timóteo foi enviado para cuidar da igreja em Éfeso. E mais tarde João pastoreou a igreja em Éfeso. Depois de 40 anos, João escreve, então, a segunda carta aos Efésios, que está em Apocalipse, né? A igreja permanecia fiel à doutrina, mas o amor se esfriou. João, ele foi desterrado para a ilha de Patmos, e lá ele escreveu Apocalipse, no reinado de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Foi posto em liberdade e levado novamente para Éfeso, onde morreu no reinado de Trajano. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Né? Os demais foram assassinados.
Apocalipse 2:1, que nós lemos. Então Jesus envia sua mensagem ao anjo da igreja, o que cuida da igreja. Jesus está entre os candeeiros. O Senhor cuida da igreja ou das igrejas, sustentando na sua mão direita os seus líderes, tá? E andando entre as igrejas. Hoje, em muitas igrejas, se perdeu o impacto da presença de Cristo no nosso meio. Não se tem a visão clara de que Ele está no meio da nossa congregação, das congregações. Perdeu-se o impacto de sua presença no louvor, nas reuniões, nos encontros. Perdeu-se o senso da glória de Cristo entre muitos cristãos. Jesus Cristo nos segura com firmeza em suas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O Senhor sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, mas também para repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Apocalipse 2, versículos 2, 3 e 6, Jesus cita 3 virtudes da igreja em Éfeso. A primeira delas, a igreja em Éfeso era fiel na doutrina. Fiel. Permaneceu firme na palavra, apesar dos lobos vestidos de pele de cordeiro, como fala Mateus 7,15. Então tinha lá os falsos mestres, os falsos apóstolos que enganavam os crentes. João fala também em 1 João 4,1 sobre provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. Então a igreja em Éfeso, ela enfrentava falsos apóstolos, falsos profetas que ensinavam heresias, e a igreja em Éfeso rejeitava isso. Está no versículo 2 do capítulo 2. A igreja em Éfeso tinha discernimento espiritual, foi intolerante com a heresia, com que se falava de uma maneira errada, errônea, foi intolerante com o pecado moral, separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. Os nicolaítas, essa palavra o que significa? É do grego nikolaitai. Nico quer dizer estar acima dos outros, e laos, a segunda parte da palavra, é povo comum ou leigo. Então, seriam aqueles que se encontram acima do povo. Tá? Então a igreja em Éfeso odiava o que o Senhor também odiava, as obras dos nicolaítas, está no versículo 6. Então traduzida por uma hierarquia na igreja com o sistema clérigos e leigos. Então isso o Senhor odiava e ainda odeia. Tá? E a igreja em Éfeso também odiava. Como é que chegou a isso? Né? Então vamos voltar um pouquinho. Êxodo 19,6 fala: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então o Senhor queria que todo o povo de Israel fosse sacerdote, né? Servisse ao Senhor, todo o povo, todos. Mas em Êxodo 32, 1,6, nós vemos que Moisés subiu ao monte, e ante a demora dele em descer, o povo reclamou e pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, com o próprio ouro do povo, as argolas, né, de ouro. Com isso, o povo de Israel perdeu o sacerdócio. Somente a tribo de Levi foi escolhida pela fidelidade a Deus, porque ela permaneceu fiel a Deus. Inclusive houve assassinato de muitos aí, até parentes, né, da tribo de Levi, que não se renderam ao Senhor. Então isso também está em Êxodo 32 e Deuteronômio 33. Então a partir daí surgiu uma classe mediadora entre Deus e os filhos de Israel. Na época, a tribo de Levi. Arão, sua família, a tribo de Levi. Entretanto, no Novo Testamento, o Senhor retorna à sua intenção principal, original. Em Apocalipse 1,6, e fala: e nos constituiu reino, sacerdotes. Apocalipse 5,10 nos fala: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. 1 Pedro 2,9 nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quer dizer, esta é a vontade do Senhor, já era e continua sendo, que não haja intermediários, que todos os crentes devem ser sacerdotes de Deus, servir a Deus e ter uma comunhão direta com Ele. Essa é a vontade do Senhor.
Os nicolaítas pregavam um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Queriam gozar o melhor da igreja, mas também gozar o melhor do mundo. Estimulavam a imoralidade, mas a igreja em Éfeso não tolerou e odiou as obras dos nicolaítas. Hoje, as pessoas muitas vezes buscam a experiência e não a verdade. Não querem pensar, querem sentir, não é verdade? Não querem doutrina, querem novidades, querem revelações, querem sonhos, querem visões, né? Coisas extraordinárias. Não querem estudar a palavra, querem ouvir os testemunhos mirabolantes. Não querem o evangelho da cruz, mas sim o evangelho dos milagres, da prosperidade. Não querem Deus, mas querem as bênçãos de Deus. As bênçãos eles querem, mas Deus não. Vivemos a paganização da igreja, onde não há compromisso com a verdade. A teologia ortodoxa é recusada, buscam novidades. O rumo da igreja se dá pelo gosto dos consumidores. A palavra à la carte, do jeito que querem ouvir, né? Que dá ibope. Prega-se outro evangelho, não o da santificação ou do arrependimento. Está se perdendo a capacidade de refletir, onde não se lê a Bíblia e são ingênuos espiritualmente. Procura-se as manifestações sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. A segunda virtude citada é que a Éfeso era envolvida com a obra de Deus. No versículo 2. Havia labor. Labor é mais elevado, né, do que obra. Labor é mais elevado, é um trabalho intenso. Os crentes eram engajados. Por meio da igreja em Éfeso, o evangelho se espalhou pela região, pela Ásia Menor. E nós? Como é que nós estamos? Temos sido uma igreja operante? Temos sido um ramo frutífero da videira, um elemento atuante na igreja? Para se pensar. Outra virtude é que Éfeso era perseverante nas tribulações, versículos 2 e 3. Em Éfeso, ser crente não era popular, mas sim perigoso. Lá ficavam um dos maiores centros do culto ao imperador, do culto ao César. Muitos eram perseguidos e mortos por não se dobrarem a César ou a Diana, que era adorada, tinha um templo imenso. Outros caíam nos ensinos dos falsos apóstolos, mas eles não esmoreciam. A terceira virtude, então, era perseverante nas tribulações. Versículos 2 e 3. Como a gente falou, era perigoso lá, porque tinha que se adorar ao César ou a Diana, ou cair nos ensinamentos dos falsos apóstolos. Outros, hoje, não querem a coroa, não querem a cruz, mas querem a coroa. Querem a riqueza, mas não querem o trabalho. Querem a salvação, mas não querem a conversão. Querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Em nossos dias está se perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Não se denuncia o pecado, não se denuncia a corrupção, porventura existente. As igrejas se tornam empresas. Em muitos lugares, o púlpito se torna um balcão para você passar a vender um produto para os consumidores, que são os próprios crentes. No versículo 4, nós temos o início da degradação em Éfeso, que foi ter deixado o primeiro amor para com o Senhor. Aí iniciou a degradação. Bom, pureza de doutrina e lealdade não podem nunca substituir o amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia, pela doutrina e pelo trabalho. Se você substituir o amor pela doutrina ou pelo trabalho, você está se perdendo. Além das perseguições que havia em Éfeso, outra causa também deles perderem o primeiro amor. Um casal pode ser fiel sem amor?
sem amor profundo? Pode. Pode ser fiel e não amar mais a esposa ou o esposo, entendeu? Assim era a igreja em Éfeso. Era fiel ao Senhor, mas não amava mais o Senhor do jeito que deveria amar. Efésios 3, 16 a 19, diz que para a vida da igreja precisamos ser fortalecidos em nosso homem interior, com Cristo fazendo morada no nosso coração. Dessa maneira nós somos fortalecidos, com Cristo no nosso homem interior. E é melhor perdermos algo de nossa obra do que falhar no amor para com o Senhor. É melhor menos obra e mais amor. Porque a obra é a consequência do amor. Precisamos dizer todos os dias: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Todos os dias. Temos que reforçar isso. Não permita que nada o separe do amor do Senhor. O amor deve motivar tudo o que fazemos pelo Senhor. A nossa obra precisa ser uma expressão desse amor, né? A gente falou. A igreja é a noiva de Cristo. Ele, Cristo, se alegra com ela, a igreja. Jesus está preparando a sua noiva para a festa das bodas do Cordeiro. A noiva, entretanto, no caso aqui em Éfeso, abandonou seu primeiro amor. Sem amor, nada do que temos tem valor. O trabalho para Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. O Senhor quer um relacionamento conosco. Também perdemos o primeiro amor quando substituímos pelo zelo religioso. Defendemos as nossas convicções religiosas, mas não temos mais prazer em estar e ter comunhão com o Senhor. Os fariseus eram assim, eram zelosos com a lei, né? Mas faltou amor, e deu no que deu. Cristo sempre precisa estar no centro de nossas vidas. Abandonamos o primeiro amor também quando examinamos os outros e não a nós mesmos. Éfeso tinha a doutrina, identificava os falsos apóstolos, sabia quem falava o verdadeiro evangelho, quem não falava, mas não percebia a frieza do seu amor, tampouco sua apatia espiritual ou falta de adoração. Nos versículos 5 e 7 diz lá: lembra-te, pois, de onde caíste. Então é preciso se arrepender, sempre. Mas precisamos saber onde a gente caiu, onde a gente desviou, onde a gente errou. Não é a situação que forçou a nossa queda, mas onde nós caímos. Entendeu? Arrepende-te. É preciso decisão, atitude. Judas se lembrou de ter traído o Senhor, mas não se arrependeu. Isso é o quê? Remorso. Pedro, por outro lado, após negar o Senhor 3 vezes, se arrependeu. Arrepender-se é mudança de mente, é metanoia, mudança de mente, mudança de direção, é voltar-se para Deus deixando o pecado. Seu coração está esfriando? Se arrependa. Se arrependa. Nosso coração não pode ser frio para com o Senhor. Volte à prática das primeiras obras. Não é pecar, se arrepender e voltar a pecar, mas sim, você se arrepende e depois colhe os frutos do arrependimento, as primeiras obras. Se você se afastou de Jesus, está frio, volte-se para Ele. Não está se reunindo, não está lendo a palavra, não está orando, volte-se para Jesus. Se arrependa. O Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Versículo 5. Essa é uma advertência à igreja caso não se arrependa. Como consequência, Éfeso iria perder o candelabro, o testemunho, caso não se arrependesse. O candeeiro é feito para brilhar, é uma luz feita para brilhar. Se não brilha, é inútil. Se nós não temos o testemunho, somos inúteis para o Senhor. A igreja não tem luz própria, como a lua, né? Não tem luz própria, porque ela reflete a luz do Senhor, a luz de Cristo. Se não há intimidade com Cristo, se não há amor, não há como brilhar, não há como ter um testemunho. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. E a igreja e a cidade em Éfeso, a cidade de Éfeso, deixaram de existir, hoje são ruínas. Hoje, muitas igrejas também estão deixando de existir.
Se a gente vê na televisão, vê em reportagens, deixa de existir porque vira museu, vira bar, vira boate. Não há luz, não há amor. No versículo 7, no início de cada uma das 7 epístolas, é o Senhor quem fala. No final de cada uma delas, é o Espírito quem fala às igrejas. O Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor. O Espírito 7 vezes intensificado, como está em 1:4, Apocalipse 1:4. O Espírito fala a todas as igrejas, e não a uma especificamente. Espiritualmente, o ver vem depois do ouvir. O Senhor sempre deseja abrir os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Então a gente vai ver as coisas relacionadas a Ele. Então precisamos ouvir o conteúdo e ver a vida da igreja. Aos vencedores, para os que vencerem a degradação, o Senhor nos dará de comer da árvore da vida. João 6,35 nos fala: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Em 6,57 ele continua: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o Senhor Jesus e as Escrituras são alimento para suprir o nosso espírito. Nós precisamos desse alimento ou o nosso espírito se apaga. O comer da árvore da vida faz parte da intenção original de Deus com relação ao homem e também será o resultado da sua redenção, da sua eterna redenção. A árvore da vida está no paraíso de Deus, capítulo 2, versículo 7. E aqui não se trata do jardim do Éden, mas sim da nova Jerusalém que virá. É essa árvore da vida que está lá, na Nova Jerusalém, que a gente vai se alimentar. A igreja é uma miniatura da Nova Jerusalém. Mas nós podemos ter um antegozo hoje, vivendo a vida da igreja normal. Com amor ao Senhor, o nosso primeiro amor. Se não há mais o primeiro amor, vamos resgatar esse primeiro amor, para que a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa se alimentar adequadamente e ter uma vida de vencedor no Senhor. Na igreja nós desfrutamos do Senhor Jesus como a árvore da vida, e isso é uma questão primordial. O tratamento do Senhor ao final das 7 epístolas com relação aos seus crentes está relacionado ao reino milenar. Depois vem a Nova Jerusalém. Precisamos desfrutar com o nosso primeiro e melhor amor, desse amor pleno e abundante do Senhor Jesus. E como recompensa, o que a gente vai ter? Mais amor. Mais amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.